Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Olá, irmãos da Igreja Batista Emanuel, e também você que é amigo do Evangelho e que parou nessa mídia aqui. Eu sou Gustavo Leandro e contribuo na nossa comunidade, na Igreja Batista Emanuel, no Ministério de Música da Igreja. E esse mês, é o mês de novembro, é comemorado o mês de música, de Ministério de Música da Igreja Batista, e nós estamos aqui dando uma contribuição também. E eu queria falar sobre alguns pontos aqui, 3, de maneira bem concisa e rápida, que é o tempo que a gente tem aqui nesse devocional, e começar pelo versículo que eu acabei de abrir aqui, essa saudação, porque ele diz que bom é louvar ao Senhor. É o Salmo 92 e o versículo 1, ele diz isso. E quando a gente fala em louvar, a gente vem logo à cabeça da gente a música, não é isso? Mas a gente sabe que a gente consegue, né, louvar o Senhor independente da música. O nosso comportamento, o nosso testemunho, uma palavra, é também uma forma de louvar ao Senhor, entre outros. Mas vem à nossa cabeça, sim, a ciência da música. E a ciência da música é algo que me chama muita atenção. Por quê? Porque a música veio dos céus e para lá retornará, e lá está e retornará. E eu digo isto porque aqui a gente vai precisar da ciência médica, aqui a gente vai precisar das ciências da engenharia, por exemplo, das ciências econômicas. Eu sou economista de formação e é interessante, aqui a gente vai precisar disso. Como a gente também precisa da música, faz bem e é honroso, é bom louvar o Senhor. Mas a medicina lá nos céus não vai ter mais valor, porque lá não haverá dor. A engenharia não vai precisar lá mais, porque lá já temos mansões celestiais, promessa do próprio Mestre Jesus. E sobre a questão das ciências econômicas, a gente pode ver que as ruas lá são de ouro. Então, se a gente tem como lastro o ouro aqui como um metal de valor, eu creio que Deus botou as ruas lá de ouro para a gente pisar e ver que o que a gente tem mais de valor aqui como metal, lá a gente pisa nisso. Mas a música não. A música é algo que quanto mais a gente aprende sobre a ciência da música, mais a gente vê que a gente precisa aprender muito mais. E foi algo que Deus deu para a gente aqui na Terra. A gente usa a ciência da música aqui e a gente vai continuar lá nos céus também. Em Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 19 e 22, a gente vê que a música foi colocada com um propósito educacional para Moisés. Ele diz: agora, pois, escrevei para vós este cântico e ensinai aos vossos filhos de Israel, ponde-o na sua boca para que este cântico me sirva por testemunho contra o povo de Israel. E no versículo 22 ele diz: assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e ensinou aos filhos de Israel. A importância do uso da ciência da música, que a gente veio dos céus e retornará para lá. O segundo ponto que eu queria falar é que nós nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. E quando a gente fala música, vem à cabeça também o louvor, a adoração. E nós somos conhecidos como cristãos. E o que é o cristão? É um pequeno Cristo. E esse pequeno Cristo, ele diz lá em Êxodo, capítulo 20, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Não te curvarás diante deles, nem os servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou zeloso, que visita a iniquidade dos seus pais, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então esse Deus zeloso, ele diz, não terás outros deuses. Então a gente adora, Deus nos ensinou e deixou para que nós o adoremos, porque a gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Quanto mais a gente adora o Senhor, mais parecido a gente fica com Ele. Efésios 5:1 e 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E também diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o apóstolo Paulo orientando. Ou seja, nós temos que ter imitadores de Cristo, adoradores de Cristo. Um terceiro e último ponto é que vale a lembrança aqui, que nós temos um tipo de louvor para dar ao Senhor aqui, que nos céus a gente não pode dar. E você pode dizer, como assim, irmão Salvo? Qual é o tipo de louvor que a gente pode dar aqui, que nos céus a gente não vai poder dar? É o sacrifício de louvor. Diante das dificuldades, das lutas dessa vida aqui, você ainda conseguir entregar um sacrifício de louvor. A palavra de Deus fala, lá no Salmo 150, ele diz assim, e o versículo 23,
aquele que oferece por sacrifício ações de graças me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Então, o sacrifício do louvor é o único louvor que você pode dar aqui nesta terra. E por último, e para encerrar aqui, enche bem o teu pulmão. Você está respirando, meu irmão? O Salmo 150 diz assim, ó: todo ser que respira, louve ao Senhor. E é um salmo tão clássico e curto que ele diz: louvai ao Senhor, louvai o Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai ao som de trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufo e com dança, louvai-o com instrumento de cordas e flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louvai ao Senhor. Deus te abençoe, um prazer estar falando aqui, compartilhando um pouco da palavra de Deus no ministério que Ele nos pertence, nos permite contribuir. Deus abençoe.